Seu coração disparou ao ver o pai, Manuel, parado na entrada do quarto, os olhos flamejantes de raiva. O beijo que ele havia trocado com Miguel momentos antes, na privacidade que pensavam ter, agora se tornava o epicentro de um terremoto familiar. Manuel, um homem tradicional de uma família conservadora de Porto, gritou palavras que ecoaram como facadas: "Você é uma vergonha para esta casa." João, atordoado, tentou-se explicar, mas as palavras saíram trêmulas, enquanto Miguel, seu melhor amigo e agora algo mais, fugia pela janela traseira, deixando-o sozinho para enfrentar a fúria paterna. A casa em Porto, com suas paredes antigas e cheiro de vinho do Porto envelhecido, de repente parecia uma prisão. Manuel, um comerciante respeitado na comunidade, sempre havia imposto valores rígidos: família, igreja e tradição. João, aos 25 anos, trabalhava na loja do pai, vendendo vinhos finos para turistas e locais, mas seu segredo corroía por dentro havia anos. Ele se lembrava das noites em que, adolescente, olhava para os garotos na escola com um sentimento que não compreendia, enquanto as meninas o deixavam indiferente. Miguel, seu amigo de infância, havia mudado tudo. Aos 26, Miguel era o oposto: extrovertido, confiante, assumidamente gay, vivendo em Lisboa mas visitando Porto frequentemente para ver a família. Eles se reconectaram há 6 meses, e o que começou como conversas profundas sobre vida e identidade evoluiu para algo inegável. Naquela manhã fatídica, após o confronto, Manuel trancou João no quarto e chamou a mãe, Teresa, uma mulher devota que passava horas na igreja rezando pela família. "Nosso filho é um pecador", disse Manuel, a voz grave. Teresa chorou, mas concordou: "Devemos salvá-lo." João, ouvindo do outro lado da porta, sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ele sabia que em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, em cidades como Porto, as mentalidades conservadoras persistiam, especialmente em famílias católicas tradicionais. O medo de ser expulso de casa, de perder o emprego na loja familiar, o atormentava. Mas pior era o conflito interno: ele amava Miguel, mas questionava se valia a pena destruir tudo por isso. Horas depois, Manuel o confrontou novamente. "Você vai para uma terapia de conversão ou sai desta casa", decretou. João negou, argumentando que não era uma escolha, mas uma parte dele: "É o diabo te influenciando", rebateu o pai. A discussão escalou, com Manuel revelando que havia descoberto mensagens no celular de João. O jovem sentiu uma traição profunda: seu pai havia invadido sua privacidade. Miguel ligou, preocupado, mas João atendeu sussurrando: "Não venha aqui, é perigoso." Miguel insistiu: "Eu te amo, vamos fugir juntos." Mas João hesitou: fugir significava abandonar a mãe, que sofria em silêncio, e o irmão mais novo, Pedro, que o idolatrava. No dia seguinte, João foi forçado a trabalhar na loja, sob olhares vigilantes do pai. Clientes entravam, comprando garrafas de vinho verde, alheios ao drama. Um turista gay, notando a tensão, comentou casualmente sobre o orgulho em Lisboa. Manuel ouviu e explodiu internamente, mas manteve a compostura. João, servindo o vinho, sentiu inveja da liberdade do estranho. À noite, em seu quarto, ele escreveu uma carta para Miguel, expressando seu amor mas também suas dúvidas: "E se eu estiver errado? E se isso destruir todos nós?" Miguel respondeu por mensagem: "O amor não destrói, as mentiras sim." Mas João sabia que a sociedade portuguesa, apesar de avanços, ainda julgava. Em bairros conservadores de Porto, casais gays eram olhados torto, histórias de rejeição familiar circulavam. A tensão crescia. Manuel marcou uma reunião com o padre local, Padre António, um homem idoso que pregava contra o pecado moderno. João foi arrastado para a igreja, onde o padre o interrogou: "Você quer se redimir?" João mentiu, dizendo sim, mas por dentro revoltava-se. Ele pensou em Miguel, em seus beijos roubados nas ruas estreitas de Ribeira, sob as luzes da ponte de Luís. Aqueles momentos eram puros, mas agora manchados pela culpa imposta. Teresa, vendo o sofrimento do filho, tentou mediar: "Manuel, ele é nosso sangue." Mas o pai era intransigente: ou ele muda, ou vai embora. Dias se passaram em um limbo de silêncios pesados. João perdeu peso, mal dormia. Miguel, em Lisboa, trabalhava como designer gráfico, vivendo abertamente, mas sentia a distância. Ele planejava uma visita surpresa, mas João o dissuadiu:
Internamente, João debatia, lutar pelo amor ou ceder à família. A escolha parecia impossível, cada opção carregada de perda. Ele se lembrava de um primo distante que se assumiu e foi ostracizado, vivendo sozinho em Faro. Não quero isso, pensou. Mas ignorar seus sentimentos era como morrer aos poucos. Finalmente, uma noite, João confrontou o pai novamente. Pai, eu sou gay. Não é uma fase. Manuel, exausto, disse, então prove que pode viver sem isso. Case com uma mulher. João riu amargamente, isso seria uma mentira. A discussão terminou com Manuel saindo, batendo a porta. João, sozinho, chorou, sabendo que o abismo se aprofundava. Miguel ligou, venha para Lisboa, comigo. João hesitou, mas uma semente de rebelião brotava. O que viria a seguir? Ele não sabia, mas a pressão o empurrava para uma decisão. João pegou uma mochila e saiu de casa ao amanhecer, deixando um bilhete para a mãe, preciso de espaço para respirar. Ele pegou o trem para Lisboa, o coração acelerado com medo e excitação. Ao chegar na estação Oriente, Miguel o esperava, os olhos brilhando de alívio. Eles se abraçaram, mas João sentiu olhares curiosos ao redor, em Lisboa, mais liberal, mas ainda, em 2026, nem todos aprovavam. Bem-vindo à liberdade, disse Miguel, levando-o para seu apartamento em Alfama, com vistas para o Tejo. Os primeiros dias foram um misto de euforia e culpa. João explorava a cidade, visitando o castelo de São Jorge, onde casais gays andavam de mãos dadas sem medo. Miguel o apresentava a amigos, um grupo diverso de artistas e ativistas LGBT. Aqui você pode ser você mesmo, incentivava Miguel. Mas as ligações da mãe vinham diariamente, seu pai está furioso, volte. João respondia evasivo, mas o peso da família o corroía. Ele conseguia um emprego temporário em uma cafeteria gay-friendly no Bairro Alto, servindo cafés a turistas, mas à noite, pesadelos o visitavam, o pai o deserdando publicamente. Miguel, paciente, compartilhava sua história, assumido aos 18, rejeitado pela família em Braga, mas reconquistando aos poucos. A dor passa, o amor fica. Eles passavam noites conversando sobre sonhos. João queria abrir uma vinícola moderna, inclusiva, mas duvidava agora. O conflito interno de João intensificava. Ele amava Miguel, mas sentia que traía suas raízes. E se eu voltar e fingir? Perguntava-se. Miguel notava, você está distante. Uma discussão surgiu, você veio por mim ou para fugir? João admitiu, ambos. A pressão social em Lisboa era sutil, mas presente. Em um bar, um homem bêbado os insultou, aberrações. Miguel rebateu, mas João congelou, lembrando o pai. Ele começou a questionar, era isso a vida que queria? Ligações anônimas do pai chegavam, cheias de ameaças, se não voltar, cortei você do testamento. Teresa mediava, ele te ama, mas não entende. João visitou uma terapeuta, recomendada por Miguel, onde explorou sua identidade, sou gay, mas família é tudo. A terapeuta o desafiava, pode ter ambos. Um mês depois, Pedro, o irmão de 16 anos, ligou chorando, pai brigou com todos por sua causa. João sentiu culpa esmagadora. Ele decidiu voltar a Porto para uma conversa. Miguel o acompanhou, apesar dos riscos. Na casa, Manuel os recebeu friamente. Quem é esse? Apontou para Miguel. João respirou fundo, meu namorado. O pai explodiu, saia daqui com esse pervertido. Teresa interveio, mas Manuela calou. Miguel defendeu, amor não é perversão. A discussão escalou, com Manuel revelando que havia contado para parentes, espalhando segredo. João sentiu traição profunda. Você me expôs. Manuel justificou, para te salvar. Pedro, confuso, perguntou, irmão, você é mesmo? João assentiu, abraçando-o. Mas o pai decretou, escolha, família ou ele. João, dilacerado, disse, não posso escolher. Ele saiu com Miguel, mas o dano estava feito. Rumores se espalhavam em Porto, o filho dos vinhos é gay. Clientes boicotavam a loja, Manuel perdia negócios. De volta a Lisboa, João e Miguel fortaleceram o laço, mas rachaduras apareciam.
Miguel queria compromisso total. Case comigo. João hesitava. E minha família? Uma briga explodiu. Você ainda os prioriza. João rebateu. Eles me criaram. Ele saiu, vagando pelas ruas, pensando em alternativas. Encontrou um grupo de apoio LGBT, onde ouviu histórias semelhantes, rejeição, mas reconciliação eventual. Inspirado, escreveu uma carta ao pai: entenda ou perca um filho. Manuel respondeu com silêncio. Teresa secretamente visitou Lisboa, seu pai chora à noite. João chorou com ela, mas manteve posição. O conflito moral o consumia, era egoísta lutar pelo amor. Ou covarde ceder. Miguel, sentindo a distância, começou a duvidar, talvez não sejamos certos. João o beijou, somos. Mas internamente, o abismo crescia. A tensão culminou em um evento, o Orgulho de Lisboa. Miguel insistiu em irem. João, relutante, concordou. Lá, entre bandeiras arco-íris, ele se sentiu vivo, mas um primo viu e relatou ao pai. Manuel ligou furioso: você me envergonha. João, empoderado, rebateu: você me envergonha com seu ódio. A ligação terminou em impasse. João percebeu que a jornada era longa. Ele precisava equilibrar amor e família, mas a que custo? Miguel o apoiava, mas o stress os desgastava. Uma noite, Miguel confessou: temo de perder para eles. João prometeu: não vai acontecer. Mas no fundo, duvidava. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria ilusória. João se estabeleceu em Lisboa, promovido na cafeteria para gerente, ganhando independência. Miguel e ele alugaram um apartamento maior em Chiado, decorando com fotos de viagens, Sintra, onde se declararam. Mas as sombras da família persistiam. Manuel, sofrendo perdas na loja devido a boicotes conservadores, culpava João. Teresa enviava mensagens: reze por nós. Pedro, influenciado pelo pai, distanciava-se. O conflito social se intensificava. No trabalho, João ouvia comentários: Portugal é moderno, mas nem todos aceitam. Um colega, heterossexual, o apoiava: viva a sua verdade. Mas em uma festa, um amigo de Miguel flertou com João, plantando sementes de ciúme. Miguel confrontou: você olha para outros. João negou, mas o incidente revelou inseguranças. Internamente, João debatia moralidade: monogamia em relacionamentos gays era essencial, ou sociedade impunha padrões hetero. Uma reviravolta veio quando Manuel sofreu um infarto leve. Teresa ligou: venha, ele pede por você. João viajou para Porto, sozinho, temendo armadilha. No hospital, Manuel, fraco, disse: filho, errei. Mas acrescentou: deixe esse estilo de vida. João rebateu: é quem sou. A visita terminou em lágrimas, com Manuel recusando reconciliação total. Teresa implorou: dê tempo. De volta, João contou a Miguel, que reagiu com raiva: ele te manipula. Uma briga eclodiu: você sempre cede. João defendeu: é meu pai. Miguel saiu, passando a noite fora. João, sozinho, questionou: valia sacrificar o amor pela família? Ele ligou para o padre António, buscando perspectiva: Deus me condena. O padre suavizou: Deus ama, mas a igreja ensina. João saiu frustrado. A pressão societal atingiu o pico quando um jornal local de Porto publicou um artigo sobre famílias divididas pela homossexualidade, citando anonimamente a história de Manuel. João reconheceu detalhes, sentindo traição. Ele confrontou o pai por telefone: você me expôs. Manuel admitiu, para alertar outros. João cortou contato, mas o dano social se espalhava, amigos de infância o evitavam. Miguel, reconquistando confiança, planejou uma viagem à Madeira para reavivar o romance. Lá, em praias vulcânicas, eles discutiram futuro, casamento. João hesitou, com família contra. Miguel pressionou: eles não definem nós. Mas uma ligação de Pedro interrompeu: pai deserdou você no testamento. João chocou-se: a loja, herança familiar, agora para Pedro. O conflito ético o atormentava: lutar legalmente. Ou aceitar. Ele consultou um advogado em Lisboa,
especialista em direitos LGBT, pode contestar por discriminação. Mas João relutava: é roubar da família. Miguel incentivava: é justiça. A decisão pesava: escolher litígio destruiria pontes. De volta, tensões com Miguel cresceram. Miguel queria ativismo, participe de protestos. João, mais reservado, recusava: não sou militante. Uma discussão sobre fidelidade surgiu após Miguel admitir atração por outro, mas não age. João sentiu traição: pensamentos contam. Eles debateram moralidade: em sociedade opressiva, lealdade era absoluta. João visitou um terapeuta novamente, explorando trauma: rejeição paterna me faz duvidar. A terapeuta sugeriu confronto final. Ele marcou uma reunião familiar em Porto. Miguel o acompanhou, apesar de objeções. Na casa, Manuel, recuperado, disse: aceito você, mas não ele. João rebateu: é pacote completo. Teresa mediou, mas Pedro, agora hostil, acusou: você destruiu nossa família. A reunião terminou em caos, com Manuel expulsando-os. João, no trem de volta, chorou: perdi tudo. Miguel consolou: ganhou liberdade. Mas João questionava: liberdade a que preço? O abismo moral se aprofundava. João considerou romper com Miguel para reconquistar família, mas o amor o detinha. Uma noite, sozinho, ele orou: o que é certo? Sem resposta, a dúvida persistia. A traição veio como um raio. João descobriu mensagens no celular de Miguel, flertes com um ex, planos de encontro. Confrontado, Miguel admitiu: foi um erro, estresse da nossa situação. João, devastado, gritou: você me traiu quando mais precisava. Miguel chorou: perdoe-me. Mas João saiu, vagando por Lisboa, sentindo o mundo desabar. Ele pensou em voltar para Porto, mas orgulho o impediu. Hospedado em um hotel barato, João refletiu sobre escolhas: confiar novamente. A dor o consumia, e quando rejeição paterna. Ele ligou para Teresa: Miguel me traiu. Ela consolou: volte, filho. Mas Manuel interveio: veja, esse estilo leva a isso. João defendeu: não é por ser gay. A conversa reacendeu velhas feridas. Miguel implorava perdão por mensagens: eu te amo, foi fraqueza. João hesitava: perdoar era fraqueza ou força? Amigos aconselhavam: termine, mereça melhor. Mas o amor persistia. Ele marcou uma conversa, Miguel explicou: pressão de esconder, medo de te perder. João entendeu parcialmente, mas a confiança estava quebrada. Enquanto isso, Manuel, sentindo culpa pelo infarto, amoleceu. Ele ligou: venha sozinho, conversamos. João foi, deixando Miguel. Em Porto, Manuel admitiu: li sobre a homossexualidade, talvez eu esteja errado. Mas acrescentou: escolha uma vida normal. João rebateu: normal é subjetivo. Eles debateram sociedade, em Portugal, com 70% apoio ao casamento gay, mas em rurais, preconceito reinava. Pedro, agora mais compreensivo, confessou: pesquisei, irmão, apoio você. Isso tocou João. Manuel ofereceu: volte, gerencie a loja, mas discreto. João viu como armadilha, sacrificar autenticidade por segurança. Ele recusou: não vivo mentindo. De volta a Lisboa, encontrou Miguel com o ex. A cena o destruiu: é o fim. Miguel negou: só conversa. Mas João não acreditou, terminando tudo. Sozinho, ele afundou em depressão, questionando decisões: fugir de casa valera. Amor valera dor. Ele buscou apoio em um grupo LGBT, compartilhando: traído por amor, rejeitado por família. Outros relatavam similar: sociedade nos força a esconder, levando a erros. Inspirado, João decidiu confrontar Miguel final: você me quebrou. Miguel suplicou: dê chance. Mas João escolheu si mesmo: preciso curar. A pressão familiar aumentou, Manuel ameaçou vender a loja se João não voltasse. Teresa implorou: não destrua a herança. João debateu eticamente: herança era direito ou condicional. Ele consultou o advogado novamente: pode processar.
mas optou por não quero ódio. Miguel, desesperado, revelou a amigos comuns a traição, distorcendo fatos. Rumores se espalharam, João é instável. João sentiu isolamento social. Em uma manifestação LGBT, ele falou publicamente pela primeira vez, minha história de rejeição e traição. Aplausos o empoderaram, mas dentro, dor persistia. Uma reviravolta, Pedro visitou Lisboa secretamente, pai mente, ele te quer de volta como é. João duvidou, provas. Pedro mostrou e-mails. Animado, João planejou retorno. Mas Miguel interferiu, ligando para Manuel, João merece melhor. Manuel, furioso, cortou contato novamente. João confrontou Miguel, você sabotou. Miguel admitiu, por ciúme, medo de te perder para a família. A traição dupla o abalou, amor virara veneno. Ele terminou definitivamente, saia da minha vida. Sozinho, João refletiu sobre custos, liberdade custar amor, família custar a paz. Que escolha certa? A dúvida o consumia. João se reconstruiu aos poucos. Morando sozinho em um estúdio em Lisboa, focou no trabalho, ascendendo a dono de uma pequena cafeteria temática LGBT. Clientes vinham, compartilhando histórias, fortalecendo-o. Mas noites solitárias traziam memórias, beijos com Miguel, brigas com pai. Ele datava casualmente, mas nada sério, confiança abalada. A família o assombrava. Teresa visitava ocasionalmente, seu pai amolece. Mas Manuel mantinha silêncio. Pedro, agora ativista adolescente, incentivava, lute por nós. João debateu, reconciliar valia mais dor. Ele escreveu um livro anónimo sobre sua jornada, vendendo online, recebendo mensagens de apoio, você me inspirou a me assumir. Uma surpresa, Miguel reapareceu, arrependido, mudei, terapia ajudou. João ouviu, mas fechou porta, tarde demais. Miguel insistiu, nosso amor era real. João rebateu, mas suas ações o mataram. A rejeição o empoderou, mas deixou cicatrizes. O clímax veio com uma crise familiar, Teresa adoeceu, câncer diagnosticado. Manuel ligou, venha, ela precisa de você. João voou para Porto, encontrando pai quebrado, filho, perdoe-me. No hospital, Teresa sussurrou, una a família. João chorou, tentarei. Manuel confessou, medo de perder você me cegou. Eles conversaram horas, sobre preconceitos, igreja, sociedade. Manuel admitiu, Portugal mudou, eu não. Pedro mediou, aceite João como é. Manuel concordou relutante, tente. João revelou traição de Miguel, aprendi que amor exige respeito. Manuel surpreendeu, traga quem te faça feliz, um dia. A reconciliação era tênue, mas real. Mas o custo, Teresa piorou, forçando decisões. João largou cafeteria para ajudar na loja, morando em Porto temporariamente. Clientes antigos voltavam, vendo mudança em Manuel. João sentiu paz, mas saudade de Lisboa, de liberdade. Miguel soube e ligou, parabéns pela família. João sentiu pena, você perdeu chance. Miguel revelou, estou com outro, mas te amo. João cortou, adeus. Com Teresa em remissão, João debateu ficar ou voltar. Manuel ofereceu parceria na loja, inclusiva, como você quer. João aceitou, mas com condições, aceite minha vida. Manuel assentiu. Porém, uma tentação, um novo interesse, Rui, um cliente gay de Porto. Eles saíram, mas João hesitava, família aprovaria. Manuel surpreendeu convidando Rui para jantar, se te faz feliz. A aceitação era progressiva. João refletiu sobre danos, anos de dor, traições, perdas. Valera. Ele via crescimento, mais forte, autêntico. Mas uma dúvida final, perdoar completamente. Manuel pediu, esqueça passado. João respondeu, lembro para não repetir. A jornada o transformara, mas cicatrizes permaneciam. Com a família unida tenuamente, João equilibrou vida em Porto e visitas a Lisboa. A loja prosperava, agora com seção de vinhos arco-íris para orgulho. Manuel, aos poucos,
participava de eventos LGBT, surpreendendo todos. Teresa, recuperada, orgulhava-se, meu filho corajoso. Pedro se assumiu bissexual, com apoio total. João encontrou equilíbrio, datando Rui, um professor liberal, que entendia suas cicatrizes. Eles viajavam, Algarve, onde planeavam futuro. Mas memórias de Miguel surgiam, e se eu perdoasse? Rui aconselhava, passada a lição. Uma confrontação final com o passado, Miguel apareceu em Porto, em um evento. Parabéns pela vida nova. João, calmo, disse, graças a lições duras. Miguel admitiu, minha traição nos destruiu, mas me mudou. João perdoou, vá em paz. O fechamento trouxe alívio. Sociedade portuguesa evoluía, leis antidiscriminação fortalecidas, mas desafios persistiam. João se tornou palestrante, compartilhando, amor vence preconceito, mas a custo alto. Em uma noite familiar, Manuel confessou, orgulho de você. João chorou, custou caro. Eles debateram escolhas, certas ou erradas. A história culminava em reflexão, João, feliz, mas marcado. Ele questionava, valeu o sofrimento? E você, leitor, acha que João fez as escolhas certas ao priorizar o amor próprio sobre a conformidade familiar inicial, ou ele deveria ter cedido mais cedo para evitar tanta dor?